Fala galera, novamente o Marcelo e o Rafael aqui, juntos no Passaporte do Sucesso. Estamos aqui com um convidado especial, mais uma vez, uma grande personalidade, uma pessoa assim de um coração muito bom, que vai trazer umas informações tops Informações, histórias e ideias. e uma conversa bem bacana, bem legal e descontraída, de um mercado que é muito bom, mas também tem ressalvas que ele vai contar aqui pra nós. É Martelinho de Ouro. Estamos aqui com nosso amigo Alexandre. Beleza? Tudo Beleza. bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. A gente Obrigado. gostaria de conversar um pouquinho com você, Alexandre, para conhecer mais sobre você, saber como que foi o início, como que você fez até chegar aqui em Portugal, para começar nesse ramo e trazer algumas experiências para nós. Vamos lá. Então, o Martelinho de Ouro, assim, eu cheguei aqui em 2019. Foi uma época que quase não tinha essa técnica aqui em Portugal. Então eu vim assim, cheguei em 2019, vim para abrir uma sociedade. O primeiro pavilhão de Martelinho de Ouro aqui de Braga foi meu e do meu sócio. Mas a coisa não andou, não ficou bom, não foi aí. No final de 9 meses, cada um foi pro seu lado e pronto. E eu comecei a minha jornada depois, comecei do zero de novo e fui avante, né? Que legal. Então quer dizer que você já tinha essa experiência desde lá do Brasil, certo? Já há mais de 15 anos. 15 anos? E o que tu trouxe aqui pra Portugal? Assim, quando eu falo que eu sou do Rio de Janeiro, o pessoal fala, mas também, Rio de Janeiro, né? Você veio por causa da segurança. Eu falo, não, cara. Eu vim aqui para ganhar dinheiro, mano. Eu vim aqui para ganhar dinheiro. Entendeu? Deus me trouxe aqui e era para me mudar De patamar de patamar, vida. meu. Porque tranquilidade, segurança eu tinha onde eu morava. Eu era do Rio de Janeiro, só que eu era do interior do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Eu Qual era a era- cidade? Nova Friburgo. Ah, legal, já ouvi falar. Entendeu? Então, assim, eu tenho um patrimônio considerado no Brasil. Tá lá. Entendeu? Mas quero pra lá que eu quero subir, meu irmão. Então, eu vim pra cá foi pra ganhar dinheiro. Então, eu tive que explorar, meu irmão. Explorei isso tudo aí. Áustria, Alemanha, Itália, Suíça, França, Espanha, Croácia. Isso foi tudo lá. Né? Caramba, que Entendeu? show. Então, assim, alguns países foi a passeio e alguns países foi a trabalho. Aproveita, né? Tem que A aproveitar. França. Tem. Une os dois, Pô, se eu tô na França trabalhando, final de semana a gente vai pra Paris. Né? O que é que me custa, não? Não custa nada. Dá um pulinho ali em Paris. Eu fui em Paris 5 vezes, cara. Então, assim, da França eu ia pra Bélgica eu ia pra Itália e Suíça. E era assim. Então, o ponto fixo ali era na França. E pegava França carro e você ia espalhava pros lados. ia passeando. A profissão de martelinho de ouro, ela te proporciona isso, entendeu? A viagem. Eu fiquei na Argentina 5 meses trabalhando, antes de eu vir pra cá. Que legal. Então, assim, Ficou na onde, na Argentina? eu fiquei em Buenos Aires. Buenos Não, Aires. eu fiquei em Hooligan, a Certo. cidade de Hooligan. Acho que fica umas 3 horas de Buenos Aires. Fiquei ali naquela cidade. É uma cidade que foi fundada por alemães, por isso que é o nome Hooligan, Que show. fundada pelos alemães. As casas, eu ficava impressionado nas casas, tudo, porque assim, você até então eu não conhecia a Europa. Certo. Então você via aquelas casas assim, caramba, que coisa estranha, aquelas casas tudo colonial, tudo. Aquele negócio, Antigo, né? aquela pegada Rústico, alemã mesmo, isso. entendeu? Aquela pegada alemã. Mas só na cidade. Você, por exemplo, você ia você ia passando as ruas, quando chegava a certa altura, você ia começar a ver os casebres. Entendeu? Então era um núcleo que tinha ali nessa cidade de Hooligan, que foi foi fundado por os alemães. E que era só entre eles ali. Quando você saía dali, você via a situação que era em volta, entendeu? Que engraçado, deve ser show. E dali que eu fiquei, em 2018, eu fui pra Argentina, 19 eu vim pra cá. Ali, quando você for pra Argentina, já foi pra juntar um dinheirinho bom pra... Já fui pra poder Pensar juntar. na Europa. E saber como é que funcionava o granizo também, porque o granizo da Argentina é pesado, né? Então, assim, eu fui mais pra saber também como é que funcionava esse negócio todo, entendeu? Então, foi de lá que surgiu a ideia. Foi de lá que eu conheci pessoas que moravam aqui na Europa, trabalhavam aqui na Europa. E uma coisa curiosa, cara, que eu não contei.
quando eu fiquei na Argentina, eu falei para um amigo, porque eu fiquei na casa de um amigo argentino, né? Certo. Eu fiquei na casa dele e eu conheci a rapaziada daqui, que trabalhava aqui, e depois eu falei com o argentino, eu falei, ó, ano que vem eu vou para Europa. Já aproveitou. Ele começou a rir, não. Eu falei, ano que vem eu vou para Europa, trabalhar na Europa. Batata. É o que eu falei para vocês. Se você professar, mano, professa com a sua boca que é batata. Que vai acontecer. No outro ano eu tava aqui, cara. Que legal. Então, assim, eu vim pra cá também debaixo de uma promessa, né? Porque eu tenho no meu Facebook aí as fotos antigas da minha loja no Brasil. Minha loja no Brasil era martelinho de ouro de um lado e venda de carro do outro. Então, assim, eu sempre fui envolvido no ramo de carro. Então, quando eu tava quando eu achei que eu tinha chegado, né? Quando eu abri a minha loja, martelinho de ouro, venda de carro, eu achei que tinha chegado aonde eu Onde você queria. queria. Caramba, beleza, né? Aí teve um dia que eu tava, acho que 3 meses depois eu tava sentado na mesa, assim, no escritório, que a mesa ficava assim do lado de fora. Me passou uma senhora na frente, assim, da loja. Aí eu tava mexendo assim, aí eu olhei, ela passou, olhou pra mim e baixei a cabeça de novo. Quando eu olhei de novo, ela já tava na porta. Ela falou, posso falar com você? Eu falei, pode. Deus está mandando eu falar uma coisa com você. Eu falei, tá bom. Ele está mandando falar que portas vão fechar e outras vão se abrir em outro lugar e não vai demorar. Você recebe? Eu falei, recebo. Posso fazer uma oração? Fez uma oração e foi embora. Fechou tudo. Acabou. Os clientes não entravam, nada, ninguém ligava, nada. É sério? E eu tendo que pagar aluguel, eu falei, que isso, meu? Aí voltei pro lugar onde eu tava. Foi a mesma coisa. Caramba. Acabou, fechou a porta. Deus me trouxe pra Europa, cara. Que legal. Ele já avisou, falou, ó. E isso era quanto tempo? Em que ano que aconteceu isso? Isso foi 2018. 2018? De 2018 para 2019. Aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou. Então eu vou. Fechei tudo, encerrei. Peguei minhas ferramentas, levei pra minha casa, deixei. E eu entrei em contato com esse rapaz, né? Que na época era meu sócio. Sim. Aí combinamos, aí eu vim pra Europa. Ele já estava aqui ou veio Ele junto já com estava, você? ele chegou um ano antes. Um ano antes? Então ele já tinha testado o mercado, já via como que estava rolando. Já tinha já tinha chegado um ano antes de mim e foi, cara. Eu cheguei em 2019 e tô aí até hoje, mas foi uma caminhada. Uma caminhada longa. Quais foram os principais obstáculos que você teve aí nessa mudança para cá? Primeiro foi o convívio com os portugueses, né? Não é fácil. Porque assim, o martelinho de ouro, como não era conhecido, eles não acreditavam, entendeu? Eu tiro aquele amassado para você e não precisa pintar. Opa! Estás a brincar, pá? Ele falou uma coisa. Estás a brincar? Eu falei, não, eu tiro e não precisa pintar, pá. Eu nunca vi isso, pá. Eu falei, a minha maior dificuldade foi essa. Foi convencer. Entrar, porque até hoje, tem lugar que você fala e não conhece, não sei o que é isso. Eu tava com o meu gerente no banco essa semana. Eu falei o que eu fazia, ele falou, nunca vi. Olha isso, nunca ouvi falar. Então, a minha maior dificuldade foi entrar no mercado. Mostrar que funcionava. Mas eu usei uma estratégia, né? Por exemplo, olha a estratégia. Eu tiro aquele amassado ali sem precisar pintar. Opa, não acredito. Isso não existe. Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o amassado. Se não ficar bom, eu pago a pintura da peça. Não, pá, mas eu não quero pintar a peça. Então, mas eu sei que vai ficar bom. Eu posso fazer um teste? E ficava assim, eu não vou te cobrar nada. Aí ele, tá bom, pode fazer. Eu ia lá, tirava o amassado, ficava perfeito. Aí ele, opa, isso é magia, pá. Eu ouvi muito isso é magia. Mas saiu tudo mesmo. Olhava aí. Então, tá vendo? Sai e só não precisa pintar. Só vai economizar tempo, dinheiro, não precisa tirar o carro daqui do seu estande para levar lá na oficina. Eu venho e faço tudo aqui. Aí ele, poxa, aquela lá também sai? Aquele também, aquela também, aquela também? Aí eu comecei, entendeu?
Eu tirava uma amassado de graça e ganhava um montão de carro em volta. Ah, tira aquela também, porque eles pensavam assim, não, pô, se eu não tiro o carro daqui, vou pagar mais barato do que levar na oficina, olha o tempo que eu vou economizar, já vou aprontar tudo aqui e eu não preciso pintar a peça. E foi assim, todo lugar que eu chegava. Martelo de ouro, tira a morte sem pintura, o que é isso? Não, eu tiro esses amassadinhos aqui sem precisar pintar. Ah, isso aí não funciona, não acredito nisso, não. Deixa eu tirar, eu ia lá tirar, eu não vou te cobrar nada. Quando eles vinham o resultado. Então, assim, para mim entrar no mercado, eu tive que mostrar como que funciona e muitas das vezes fazer de graça, não cobrar. Eu não vou te cobrar. Se ficar bom, muitas das vezes eu cheguei e fazia, ficou bom. Eu falei, não, bom, não vou te cobrar não, fica com o meu cartão aqui, que o dia que o senhor precisar, na outra semana estava funcionando. Entendeu? Tinha dia que eu chegava na oficina e fazia 10, 15 carros num dia. Caramba. Era, faz o stand todo. Eu ia lá, ele olha tudo, pode olhar tudo. Eu ia lá, anotava, olhava todos os carros, às vezes tinha 20, 30 peças para fazer. 2 portas no carro, um painel no outro, um teto no outro, uma coluna no outro. Juntando tudo, dava 30 peças, eu ia lá mostrava aqui os carros que tem que fazer. Tinha lugar, depois, né? Depois isso aqui eu tô contando depois que eles viram que dava resultado. Sim. Eu chegava em stand que eu mostrava, aqui, tem esses carros aqui, tem 1, 2, 3, tem 25 peças para fazer. Esses carros tudo amassado, tá bom, pode ir lá fazer. Ele nem ia lá olhar que estava amassado, não. A confiança. A confiança. Eu ia lá, resolvia todos os amassados para eles. Ó, tá pronto. Só que ele ia olhar, não, envia a fatura para mim. Que show. Já chegou a fazer quantos carros num dia? Assim, Num o dia? máximo que você já conseguiu fazer? Assim, tudo depende das peças, é claro. Eu contava peças, eu já cheguei a fazer 40, 45 peças num dia. Caramba. Um dia. É muita coisa. Fora no granizo, né? Então, o granizo geralmente 1, 2 carros por dia. Certo. Porque o granizo é quando passa as nevascas. O granizo é quando amassa muito. Tem teto que tem 1.200 amassado. Mas tem teto que tem 15, 20. Pois. Aí você depende já do ganha granizo. Se o granizo for de vento, imagina que o carro está aqui. Se o granizo vir assim, ele vai amassar esse lado. Vai pegar um pouquinho e do outro lado não vai amassar. Sim. Então você só vai resolver um lado. Se o granizo vir de cima, ele vai amassar mais o teto e o capô e as colunas. E um pouquinho da porta em cima, entendeu? Agora, quando o granizo vem rodando, aí, meu irmão, aí amassa aí é o tudo. carro inteiro. Tem granizo que quebra a lanterna, para-brisa, quebra tudo. Mas geralmente, quando a pessoa vai orçamentar isso, ela orçamenta por peça ou orçamenta por mostras? Geralmente é o carro, né? O seguro vai lá, você vai pelo amassado, né? O grau do amassado. Tem o grau 1, grau 2, grau 3 e assim sucessivamente. Assim, você cobra por grau de amassado. Se o grau, se for amassado pequeno é um valor, se for amassado maior é outro valor, entendeu? Então é assim que o orçamento é passado para a seguradora. Entendi. Aí a seguradora, geralmente a seguradora dá um teto dos gastos ou geralmente você dá o orçamento e depois eles avaliam? Então, a gente dá o orçamento e depois eles avaliam. Que legal. Entendeu? Pois. Se tiver dentro do orçamento deles, eles dão o ok. Se não tiver, eles pedem para dar um desconto. Mas geralmente hoje, aqui na Europa, eles procuram já um orçamento de um tira-moças, que é o martelinho de ouro, ou eles falam assim no geral, vai para uma chaparia, vê quanto que é o preço da pintura? Não. Eles ainda têm a tradição de mandar para chaparia, né? Assim, eles têm tem lugar que tem a tradição, mas tem lugar que eles já conhecem a funcionalidade, já conhecem como que funciona, como que é bem melhor e bem mais prático para eles, então eles procuram sempre tirar amostra. Essa arte é brasileira, não é? Em 1900 antigamente. Eu não sei de onde ela veio. Assim, por alto eu sei que ela veio de São Paulo, por alto, de um gajo que trabalhava numa concessionária e começou a fazer isso e expandiu. Entendeu? Mas, assim, eu acho que é dessa forma. Não sei se é real mesmo, entendeu? O conhecimento que eu tenho é que veio de lá. Tá vendo? Tem que ser de São Paulo. O Rafael, por exemplo, esse meu colega, ele é de Taboão da Serra. Já ouviu falar?
Já ouvi falar. A cidade Não do conheço, Thiago mas já ouvi Ventura. falar. Cidade do Thiago Ventura. É. Só que hoje ele se identifica como um nordestino. É que eu vivi minha vida toda lá. Vivi minha vida toda no Nordeste. No Nordeste? Sim. Mas você é de São Paulo. É de São Paulo, mas ele não admite ser de São Paulo. Principalmente de Taboão da Eu Serra. saí novinho, eu não sei assim muita coisa lá de São Paulo, só no Nordeste. É, porque Você vai falar que ele é de São mesmo. Paulo. Você vai falar muito novinho mesmo. É, Não, e outra, ele não gosta de São Paulo. Não gosta? Não gosta de São não Paulo. gosto muito não. São Paulo não conheço muito. Quer Prefiro dizer, eu Nordeste. acho que eu conheço mais a Europa do que o Brasil. Isso é top. Você Eu falou vi. que você tinha feito com o seu sócio e você teve que depois terminou, cada um foi pro seu lado. Como foi recomeçar mais uma vez? Que você já fechou uma vez, recomeçou aqui na Europa. Depois fechou e já recomeçou. Como foi sua terceira? Foi difícil, porque quando eu cheguei, terceiro quando eu cheguei eu comecei do zero, né? Aí foi. Depois de 9 meses eu terminei a sociedade, comecei do zero de novo. Mas o pior de começar do zero é quando você começa do zero, 3 meses depois vem uma pandemia, que foi em 2020. Eu cheguei em 2019, fiquei 9 meses. Eu terminei a sociedade em novembro. Fiquei novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses. Em março, fecha tudo. Estoura a pandemia e fecha tudo. E aí como é que você trabalha? Você começou do zero há 4 meses atrás. Então foi muito difícil. O que você conseguiu fazer durante essa pandemia? O que a gente conseguia fazer é diminuir mais de 50% do trabalho que a gente tinha. Que eu tinha, por exemplo. Diminuiu mais de 50%. As vendas continuaram online, como um stand vendia. Uhum. Só que não era com tanta frequência igual era antes da pandemia, né? O que acontecia? Eles só faziam o trabalho quando eles vendiam. Entendi. Vendeu, tem serviço para fazer, eles iam me chamavam. Uhum. Vendeu, tinha serviço, e foi assim que eu fui se mantendo até começar a clarear. Assim, antes da pandemia significa que eles tinham os carros em estoque e ainda eles faziam esse serviço. Resolvia. Agora depois que iniciou a pandemia já diminuiu o serviço por conta disso. Por que eles faziam? Porque eles sabiam que ia vender. Foi. Na pandemia, como é que eles iam fazer? Não tinha Eu não sei se eu vou vender, eu não vou fazer, eu vou deixar quieto. Eu não vou gastar um dinheiro que está guardado aqui com incerteza do que vai acontecer. Isso. Então todo mundo se segurou, todo mundo ficou seguro. Graças a Deus eu tinha uma reserva. Então deu para poder ir manuseando isso, entendeu? Uhum. E até começar de novo. Aí ficou 2021. No final de 2021, olha só quanto tempo ficou. No final de 2021 foi que abriu tudo. Abriu tudo. Foi a minha primeira viagem daqui para fora, foi para a Áustria. Quase que 3 anos. Pra Áustria trabalhar ou... Trabalho na Áustria. Qual foi o seu primeiro trabalho fora de Portugal? Como foi? Áustria. Como foi a Áustria mesmo? Foi a Áustria. Em Graz, na cidade de Graz. Foi um trabalho grande? Foi um trabalho assim que não foi muito grande não, mas rendeu bem. Foi um trabalho bom. Graz, Linz e Viena. Uou. Mas isso foi o que? Também nevasca que tinha? Foi granizo também. De lá eu desci para a Suíça. Desci para a Suíça e fui para Freiburgo. A primeira vez que chegou aí na Suíça? Primeira vez. E o que achou da Suíça? Pô, Suíça é top, né? Hoje eu conheço muito lugar na Suíça, né? Conheço Genebra, conheço Montreux, conheço Freiburgo, conheço Neuchâtel, conheço muito lugar. Então, assim, foi uma cidade que é fora de série, cara. E como que você conseguiu angariar esses serviços fora de Portugal? Então, aí que mora o que você diz de coragem. Porque você tem que ir, né? Não interessa se você não fala a língua, vai. Eu levei muita porta na cara na Áustria. Eu cheguei na oficina, que tinha chovido grande na cidade. Eu cheguei na oficina, comecei a falar um pouquinho de inglês, assim, e mostrando no tradutor. Eu simplesmente, o cara virava as costas, entrava pra dentro da oficina, fechava a porta e nem falava nada comigo. E eu tinha que entrar no carro e ir embora. Poxa. Então, assim, é o que eu falo. Os martelinhos de ouro que vem, manda muita mensagem pra mim, eu ajudo todo mundo. Eu falo com todo mundo. E aí, beleza, tranquilidade? Como é que funciona? É assim que funciona, desse jeito, assim. E em Portugal, como é que é? Assim. Eu falo tudo.
E a Lá realidade, fora, né? como é que é para pegar os trabalhos lá fora? Você tem que ir, choveu, vai. E pronto, chega lá, você conversa. Vai ter um lugar que vai precisar de você. Então você vai, pronto. É assim que funciona, porque como que você vai saber se você não for? Então, basicamente, você vê como que tá a situação meteorológica do lugar. Hoje eu tenho mais uma facilidade, entendeu? Do que quando eu comecei. Hoje eu tenho um aplicativo, entendeu? Isso Que ajuda muito. olha, choveu aqui, na cidade. Eu vou lá, olha a quilometragem, olho tudo. Eu sei onde choveu, tem os vídeos, tem tudo direitinho, entendeu? E agora Mas você antes também não tinha. deve ter os contatos lá Agora próximo, é né? diferente. Hoje é diferente, entendeu? Hoje é mais diferente. Então, assim, se eu tenho contato na Alemanha, na Suíça, na França, entendeu? Então, assim, Muito mais choveu, você liga. Eu conheci muitos portugueses lá fora, cara. Muito. Português, brasileiro. Eu tenho um amigo que mora em Genebra, tem uma oficina, é brasileiro ele. E ele é martelinho também, Caramba, que show. entendeu? Então, assim, eu frequentei a casa dele. Então, assim, a gente conhece muita gente, muito português, muito brasileiro lá fora, cara. Mais uma pergunta, Alexandre. Por exemplo, para iniciar nessa área, é uma coisa que a pessoa basicamente tem uma habilidade ou é uma coisa que você consegue se adquirir com estudo, com prática? Como que funciona? É treinamento. É igual você, um exemplo, você faz um curso no Senai, um curso de mecânico. Você vai lá, você vai aprender a teoria. Se você não tiver a prática, não adianta. Não adianta. Então, a pessoa que começa nessa profissão, ela tem que ter a prática. Ela tem que treinar. O treino leva à perfeição. E você treinando todo dia, você vai chegar. Então, o mais importante dessa técnica é você aprender a técnica, saber como que funciona e depois treinar todo dia, praticar, entendeu? Por exemplo, no começo, uma morcinha do tamanho de uma moeda de 10 cêntimos, você vai levar quase mais de meia hora para tirar. No começo, a morcinha 10 cêntimos é desse tamanhozinho, pequenininha. Depois que você já está treinado, você tira com 10 segundos. Entendeu? Que diferença. Mas essa técnica e tudo, você aprendeu com o curso ou aprendeu? Eu aprendi com o curso. Ah, E o curso foi muito legal, o curso. Se eu falar para vocês, falar, não acredito. deram uma porta para você desamassar. Foi uma semana, olha só. Uma semana de curso. Cheguei na segunda, conversa. Conhecer todo mundo, aquele negócio. Terça, apresentação da técnica. Não. Terça. Terça foi para poder você entrar no mercado do negócio. Empresa, que negócio todo, de você ter conhecimento sobre como vai ser o seu trabalho, como apresentação, como você ia apresentar o seu trabalho nas empresas, concessionário, um exemplo. Sim. Assim. Na quarta, foi ensinamento da técnica. Na quarta-feira. Ensinou a técnica, mostrou as ferramentas, tudo direitinho, como que fazia, mostrou a técnica, ele mostrou mesmo, ó, a técnica é essa. Assim, assim, assim. Na quarta. Na quinta foi churrasco, festividade, sexta foi embora. Ué, Acabou o curso. e a prática? Um dia. Só um dia? Só que, graças a Deus, eu sempre fui muito atento nas coisas. Então, eu já tinha o conhecimento, eu não sabia fazer, mas eu já observava muita gente fazer. Quando eu cheguei lá, eu só queria saber a técnica. Ele só me mostrou a técnica e dali eu desenvolvi. Dali eu fui, se você vê, hoje em dia eu não faço mais, mas se você vê no meu Facebook as fotos antigas que eu tenho, de cada amassada que eu fazia no Brasil, que você fala assim, não acredito que isso aqui foi recuperado. Caramba. Então, assim, foi dessa forma mesmo. Um dia de técnica mostrando e eu fui desenvolvendo. E assim, desde o momento que você fez esse curso até você entrar nessa área, você demorou quanto tempo? Um ano. Um ano? Então foi um ano ali praticando. Um ano praticando. Os carros que Nessa estavam no época, stand. nessa época eu tinha oficina, né? De chapari e pintura. Sim. No Brasil.
Ah, então você já fazia Eu parte de pintura. eu treinava nos carros. Ah. Eu fui criado dentro de oficina. Meu pai teve oficina a vida toda. Então eu fui criado dentro da oficina. Eu e meu irmão mais velho. Meu irmão hoje em dia não trabalha com oficina, mas eu continuei o legado, continuei. Legal. Então assim, eu sempre fui criado meio no ramo de carro, mexendo com carro, carro daqui, carro daqui. Teve uma época que eu falei, não quero saber mais disso. Eu fui para outro ramo, mas não teve como, eu voltei, entendeu? Você falou, não, isso... Eu voltei e continuei para a oficina de novo. E assim fui evoluindo. Então, quando eu aprendi a técnica, eu tinha uma oficina, entendeu? Então eu fui treinando nos carros. Os carros entravam, eu treinava. Ó, isso daí eu posso fazer, eu fazia, eu ia treinando. E eu escutei muito buchicho. E essa minha oficina era em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Quando eu me mudei para o interior, eu comecei do zero de novo, né? Olha só quantas vezes eu comecei. Eu saí de Campo Grande, que era no Rio de Janeiro, fui para o interior começar do zero de novo. Construir a minha casa, aquele negócio todo, começar de novo. Conhecer as pessoas. Quando eu cheguei em Nova Friburgo, um abraço Nova Friburgo, quando eu cheguei em Nova Friburgo, essa técnica não era muito conhecida. Eu escutei muito burburinho. Porque o dono da oficina levava para mim, o lanterneiro, que lá é o lanterneiro, o chapéu falava, duvido que vai ficar bom aquilo dali. Duvido. Não fica sem pintar, não fica bom mesmo. Eu escutava isso, eu falava, agora que vai ter que ficar bom mesmo. Aí ele falou a palavra eu mágica, dava, eu dava o meu melhor, ficava zerado certinho, eu chamava o dono da oficina, tá pronto. Ele, rapaz, que coisa impressionante isso. Entendeu? Então, assim, ele falou, eu tenho um técnico ali, eu tenho um rapaz que faz, mas não fica bom assim não. Falei, então, agora só eu aqui que eu vou fazer tudo. Ele falou, tudo, os trabalhos é tudo teu. Então, foi assim. Eu tenho uma história engraçada que esse dono da oficina que mandava serviço para mim, ele me apresentou o gerente da Toyota na Nova Friburgo. Aí, ele me apresentou, eu falei, tá bom. Mas só que ele fazia com outra pessoa. E, beleza, tudo bem. Tranquilo, não tem problema não. Conheço, beleza, me apresentou, beleza, tranquilo. Ó, falei, vou começar a pegar os carros. Ó. Um ano depois, eu tô lá na minha loja, aí ele para na frente da loja. Tem como você ir lá ver um amassadinho pra mim? Falei, tem, pô. Dá pra ir hoje? Falei, dá. Um amassadinho na Hilux, na coluna da Hilux. Cheguei lá, tirei a ferramenta, olhei, falei, essa pintura, esse amassado aqui é na coluna e já foi repintado, eu vou ter que tirar na cola, provavelmente pode soltar a pintura. Ele, poxa, eu não queria pintar, eu achei que dava para fazer. Eu falei, mas eu vou tentar, fica tranquilo, eu vou tentar. Tirei a borracha, achei uma brechinha desse tamanhozinho assim. Entrei com a ferramenta por dentro da coluna. Que a coluna são 3 chapas, a de fora, a de dentro e a do meio e a de dentro, para proteção mesmo. Se o carro tombar, ela segura, né? Pois. Ela fica firme. Tem que ser. Enfiei a ferramenta entre a do meio e a de fora. Então, porque as ferramentas de martelinho de ouro, elas são tudo curvadas, né? Uhum. Isso. Entrei, fui lá, tirei o amassado. Meia hora depois, fui lá, chamei ele. Falei, tá pronto? Ele, tá pronto? Falei, tá pronto. Eu vou lá ver. Foi lá ver, olhou. Rapaz, ficou perfeito. Cara, mas o fulano falou que não dava pra fazer, não. Olha E era o técnico. isso. Falei, quer dizer que tu... eu falei, perguntei pra ele se dava pra fazer. Depois chamei você. Agora todos os trabalhos é teu. Caramba. Dali pra frente, todos os trabalhos da Toyota. Eles viraram meu amigo. Hoje, quando eu vou no Brasil, eu vou lá. Visito eles, falo com todo mundo. Caramba. Então, assim, é uma história muito legal que... Ele demorou muito tempo, né? Porque naquela, quando ele sentiu uma dificuldade, ele vou ver se esse cara é bom mesmo. Ele foi lá, me chamou, resolvi. E um ano depois chegou lá Pronto. e conquistou. Conquistou. E eu fiquei fazendo na Toyota direto, entendeu? Caramba, que show, Alexandre. Agora, por exemplo, você falou que você demorou um ano ali para você começar a entrar nessa profissão. Mas uma pessoa que não tem essa oportunidade de ter ali aqueles carros ali de início para ir testando, como que a pessoa consegue entrar nesse mercado? Depois que você aprende a técnica, é o seguinte, o curso, ele é ensinado para você o treinamento. A base de tudo é o treinamento.
Então, o que a gente fala? O que a gente o que a gente ensina? Se você não tem carro, você vai treinar na peça. Qual é a peça de treinamento? O capô. O capô do carro. Por que o capô do carro? Porque o capô do carro, ele tem várias oportunidades, tem vários lugares para você treinar, onde você vai pegar no dia a dia. Você tem a área livre, você tem a área fechada, que é as travessas, e você tem várias ferramentas que você vai encaixando ali e vai conseguindo tirar o amassado. O capô é o melhor treinamento. Por exemplo, olha o teu espaço aqui. Você não pode botar um capô aqui na sala, em cima de um cavalete e treinar? Qualquer lugar. Pode. Então, o treinamento é na peça. Você vai treinar. Pô, eu tenho um aluno aqui em Póvoa de Lanhoso, pô. Ele treinava na peça. Na garagem dele. Ele comprou um capô, treinava. Hoje ele é profissional, pô. Ele tira a massinha pequena. É português. Entendeu? Então, assim, ele não treinava nos carros. Por quê? Se você for treinar, eu treinava nos carros porque eu tinha chaparé e pintura. Se desse errado, eu pintava. Mas a pessoa não vai treinar no carro. Entendeu? Então o que ela tem que treinar é na peça, no capô. Você bota capô na sala da tua casa, meu. E amassa, pega uma martelo de borracha, amassa e desamassa. Amassa e desamassa, até ficar bom. Você já pensou em passar sua técnica, ganhar curso, essa formação aqui na Europa? Não, hoje mesmo eu recebi uma ligação de um venezuelano que chegou dos Estados Unidos. Me ligou, aí ele perguntando sobre o curso. Eu falei, eu tenho meu curso online. Mas eu dá presencial? Eu falei, não, presencial, eu não dou presencial não, mas eu tenho uma... É porque eu cheguei agora aos Estados Unidos, meu filho mora lá, e eu queria mais aprender essa técnica, porque eu estive lá agora com ele, e teve um furacão lá com granizo, e amassou um monte de carro, não sei o que, eu queria ver. Eu falei, a gente pode conversar, fica com o meu contato aí, a gente vai conversando para ver o que dá para fazer. Ele, tá bom, eu trabalho, ele é de Espinho, né? Eu trabalho aqui em Espinho e a gente vai conversando sobre isso. Então, assim, eu tenho o meu curso online, né? Que você pode entrar adquirir, lá, né? Adquirir, tá lá na minha bio, você entra lá e é treinamento, cara. O material de ouro é treinamento. Então a pessoa assim, consegue aprender à distância. Consegue isso. Porque o curso é teu. Então, só depende de você. Não depende mais de ninguém. Agora, eu vou te falar o que acontece com todo mundo. Aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Você acha que você não vai conseguir. Você pode conversar com qualquer martelinho de ouro aí. Você fala, no começo, não ficava bom nem a pau, e ficava tudo ruim. Eu falava, eu não sirvo para isso não. Mas a consistência, a perseverança e ali a paciência, você vai. No começo demora, fala, vou levar um tempão para tirar uma amassada deles. Não, isso não vai dar certo não. Mas é a constância, é o treinamento que você consegue chegar. E todo mundo no começo pensa isso, isso não é para mim não, vou desistir. A diferença de mim para a pessoa que desistiu é que eu não desisti, cheguei. A pessoa desistiu, ficou. Entendeu? Eu tenho conhecido que largou a profissão porque não conseguiu. Mas porque ele não conseguiu aperfeiçoar a técnica. Não conseguiu evoluir. Mas também porque não quis, porque isso aí é uma força de vontade, cara. Todas as pessoas que tiverem interesse e se esforçar conseguem. Consegue. Força de vontade, e não é só, é em qualquer lugar. Não é só na profissão do martelo de ouro, é em qualquer lugar. Se você fizer um curso de mecânica, se você não se aperfeiçoar, você vai ficar para trás. Entendeu? Se você fizer um curso de mecânico e você não saber ler um diagnóstico, como é que tu vai fazer? Você tem que aperfeiçoar, né? Você tem que evoluir. Você não pode ficar parado no tempo. Você tem que ir galgando, você tem que ir crescendo, conforme conforme todo mundo, o mundo está evoluindo. O mundo evoluiu, você tem que evoluir também, você não pode ficar para trás. Você aprendeu lá a fazer um motor de Fusca, tem que aprender a fazer um motor de BMW, meu. Então você tem que evoluir, você não pode ficar lá para trás. Você aprendeu a mexer em carburador. Hoje existe injeção eletrônica, você vai ter que evoluir.
É a mesma coisa. Tem muitas pessoas que ainda são presas no passado. É né? preso no passado, não tem como, não existe mais isso. Você ficar lá preso no que... Pô, o tempo passa muito rápido. Ontem eu dormi, eu tinha 20, hoje eu tenho 48. Como é que pode um negócio desse? Eu tinha 20 anos. Ontem eu dormi e acordei e tenho 48 hoje, amigo. O tempo passa muito rápido. Se você ficar esperando, não. Tem que evoluir correr junto. atrás, Tem que evoluir junto. Não pode ficar para trás. Entendeu? Então tudo depende de você, não depende mais de ninguém, só depende de você. Se você tivesse força de vontade, fé, colocar Deus na frente, tudo que você for fazer, tudo que você for fazer, apresentar para Deus primeiro, esquece. Vai dar certo. Vai dar certo. Hoje em dia você trabalha sozinho ou já tem uma equipe? Hoje em dia eu trabalho eu e meu filho. Meu filho é profissional também. Então trabalho eu e ele. Entendeu? Só os dois? Só os dois, e quando precisa de alguém eu chamo um amigo. Certo. Eu chamo ele. Para iniciar, por exemplo, a gente vê que tem muitas ferramentas nesse ramo para até mesmo facilitar fazer esse trabalho. Uma pessoa ela vai conseguir, pelo menos, sabendo que os preços em Portugal ou na Europa e no Brasil são bem distintos. Mas qual é um orçamento assim de início que a pessoa consegue para iniciar neste ramo? Para quê? Para comprar todo o material, assim, separar curso, esse valor vai ser para o curso, esse valor vai ser para o material. Quanto que a pessoa precisa separar para começar a fazer? Então, depende muito do que você vai comprar. Porque, por exemplo, para você treinar, você não vai precisar comprar uma ferramenta cara. Porque você vai precisar do básico ali para treinar. No curso eu falo tudinho aqui, gente. O que você vai precisar é isso aqui. No início é isso aqui que você vai precisar. Só porque é aqui que você vai aprender a técnica. Depois que você aprender a técnica, aí você vai mudar de nível. Você vai para o próximo nível. Não, eu tenho que comprar umas ferramentas agora. E é o que eu falo. Nunca saia do trabalho onde você está. Nunca. Isso aqui, o curso é um treinamento. Enquanto você não ficar bom, você não pode sair para a rua. Então você tem que ficar bom. Pega a ferramenta que tem vários valores. Tem, até na AliExpress tem, pô, entendeu? Agora, depende do que você quer. Se você pensar assim, eu vou seguir, eu vou continuar, eu vou aprender e vou levar isso para minha vida toda. Aí você faz uma reserva bruta e compra um material bom, igual o amigo de Paulo de Leoso. Ele investiu Ele bem. falou, eu quero aprender, eu vou aprender. E eu dei muita orientação para ele. Eu quero aprender, vou fazer o investimento. Ele fez o investimento bruto e comprou as ferramentas. As ferramentas duram a vida toda. Eu tenho ferramenta de mais de 15 anos atrás, eu tenho ela até hoje. Pra você ter ideia. E as outras só não durou porque eu perdi. Entendeu? Eu largava no teto, largava dentro dos carros. Esqueci. E se você largar uma ferramenta dessa dentro do carro, isso é um troféu pro cliente, velho. É um troféu. Caramba, a ferramenta do martelinho de ouro. E ficou pra ele, devolve não. Tem uns que devolve, mas tem outros que não devolve. Então eu perdi muita ferramenta. Largava, esquecia, botava dentro aí, esquecia lá e nunca mais eu ia. Entendeu? Então, assim, eu tenho algumas ferramentas que desde quando eu comecei. Agora eu tenho um kit lá na França, tenho outro kit aqui. Então, assim, eu tenho várias ferramentas hoje em dia que facilitam o seu trabalho. Sim. Depois que você aprende, facilita o seu trabalho. Sim. Mas o básico não é caro, cara. O básico que a pessoa gasta quanto ali? Basta você pesquisar hoje em dia aqui na Europa, você vai gastar o básico aí para você treinar, não chega nem 1.000 euros. O básico para você treinar. Agora eu não sei se você vai querer dizer aqui agora. Ou se vai querer criar aquela curiosidade das pessoas, mas para fazer o curso, quanto que custa? Só entrar na bio e lá, Só entrar na bio, filho. Tem que entrar na bio pra saber. na né? bio e Se tem curiosidade, se tem vontade de aprender. entra lá na bio e vê e olha lá, entendeu? E qual é o seu arroba do Instagram? Instagram é Martelinho de Ouro Portugal, tudo junto. Martelinho de Ouro Portugal. Tudo junto. Anota aí. E no Facebook é Alexandre Costa. Alexandre Costa e Martelinho de Ouro Portugal também. Vai me achar lá de qualquer forma. E aí, curte Tem na TikTok Hotmart. também. TikTok e TikTok. Alexandre Costa. Agora uma coisa, a gente tem um colega que os nossos ouvintes também já conhecem, que é o Diego.
E o pessoal ficou ali meio num debate num vídeo que o Diego lançou uma vez. Você chegando num Porsche. Foi resolver ali uma mocinha e chegou num Porsche. Que história foi essa, Alexandre? Então, o Diego me chamou pra tirar uma massada no carro dele, eu cheguei de Porsche, entendeu? Aí ele falou, ué, a esposa dele, como assim? Martelinho de ouro andando de Porsche? Tem que trabalhar, né, mano? Foi. Tem que trabalhar. A profissão de martelinho de ouro, ela vai te levar a lugares que você nem imagina. Nem imagina. Mas tudo tem que ter um processo, cara. Tudo tem, você tem que viver cada processo. Não adianta você botar a carroça na frente do boi. Tem que viver o processo. Vive o processo, aprende, treina, que vai te levar com certeza onde você quer chegar. Foi isso. Entendeu? Você já imaginava isso, onde você chegou desde antes, ou foi algo que foi acontecendo? Ou foi depois daquela mulher que citou aquelas palavras pra você? Assim, a gente sempre tem que ter um sonho. A gente sempre tem que... A gente é movido por sonho. A gente é movido por querer chegar. Você quer chegar, então você é movido por isso. Então você quer chegar. Isso é do ser humano. Você quer ir, você quer chegar, você quer conquistar, você quer ter. Entendeu? Então, foi basicamente isso, cara. Isso veio porque eu queria mesmo que isso acontecesse. Entendeu? Então, quando você quer que acontece, quando você imagina que vai acontecer, quando você planeja, quando você coloca Deus na frente, quando você sonha, visualiza, é batata. Não tem como dar errado. Não tem como. Isso é em qualquer lugar, não é só essa profissional, é em qualquer lugar. Em qualquer lugar, é aqui, é ali, em qualquer lugar. Entendeu? Tem muita gente aí na internet, aí, por exemplo, tem dono de stand aí que era lavador de carro, pô. E aí? Entendeu? Ele botou na cabeça dele que ele ia ser dono e ele foi. Tem um monte aí na internet aí, depois de 12 anos eu consegui. Pode demorar 12, como pode demorar 2. Isso. Pois cada um tem aquele seu processo, não é? Cada um tem o seu processo. Você já sempre gostou dessa técnica? Já se inspirava? Ou tipo, você era mais voltado para os carros e depois se especializou assim? Como na assim? área do martelinho? Então, na área do martelinho foi, como eu te expliquei. Você já era chapeiro ou não? Eu sempre fui chapeiro e pintor. Ah. Desde os meus 15, 16 anos. Eu sempre fui envolvido com esse negócio de carro. Mas desde que você aprendeu essa técnica, você deixou a parte de pintura? Sim. Quando eu aprendi essa técnica, eu ainda fiquei 1 ano, como eu falei. Eu fiquei 1 ano treinando. Quando eu vi que eu estava bom, eu falei, não, peraí. Aqui é melhor do que aqui. É como eu falei, a evolução. Você tem que evoluir. Eu não podia ficar lá no chapeiro e pintura se eu aprendi uma coisa que eu posso tirar. Eu imaginei assim, o cliente chegou com um amassado. Se eu vou levar 2 dias para poder desamassar, amassar, pintar, se eu aprendi uma técnica que eu vou fazer aquilo lá em 1 hora e não vou precisar pintar, pra que eu vou perder do mesmo tempo? do mesmo jeito que eu tô aqui, eu vou lá e resolvo. Por que eu vou ficar no passado? Tem que evoluir, tem que crescer. E é aquela mesma coisa, é um serviço rápido, bem mais bem feito, só que também paga melhor. É isso aí. De todos os lados é bom. Porque é economia, é tempo, é tudo, é qualidade. Sempre vai ficar melhor. Agora, não podemos descartar a chaparia e pintura. Claro que não. Porque Claro. ainda é muito, muito precisa. Há muitos serviços que não tem como ser feito com E hoje em dia a mão de obra não existe mais. Até na pintura, escasso, não é? né? Eu tinha, na época que eu tinha oficina, isso há mais de anos atrás, quando eu comecei, os pais pegavam seus filhos e levavam na oficina. Falavam, pode deixar meu filho para aprender alguma coisa? E eles ficavam lá para aprender. Não, pode. Na cidade, E às vezes, tem aprendendo. muitos meninos que eu conheço dos meus colegas ficavam na oficina, às vezes só batendo pampa e aprendiam, Para mexendo em poder moto, aprender. carro. Os pais levavam. Hoje em dia não tem essa profissão. Não tem. Você vê, é tudo velho. E os velhos vão apresentar, e agora? Quem vai fazer? Isso é verdade. Entendeu? Hoje em dia é mais voltado à internet. E uma a mão de profissão- obra? A mão de obra? Não tem.
Não Tanto tem. no Brasil já tá escasso. Agora aqui em Portugal, pior. Na França, eu trabalhei na oficina na França que não tinha mão de obra, cara. O dono da oficina tava precisando de mão de obra, mas não tinha mão de obra. Pois Não a gente tem um colega que até mesmo presta serviço lá. Para outro trabalho, ele vive procurando pessoas porque, querendo ou não, assim, se é uma profissão que já está escassa e o salário é o que manda, às vezes 200, 300 euros a mais faz muita diferença, principalmente aqui em Com Portugal. certeza. E acaba que não consegue segurar as pessoas, os bons profissionais que tem lá. É isso E aí. acaba abrindo muita vaga para pessoas que tá faltando profissionais. É isso aí. Tá faltando profissionais. Então, no Brasil já estava difícil, né? Ainda está ainda. Na minha época, quando eu larguei, já estava difícil de arrumar profissional. Agora, Imagina então, agora. Mas e o que é que Imagina, você né? acha? Essa profissão do martelinho de ouro já tem muito ou ainda está crescendo ainda? Principalmente aqui na Europa, né? Que isso é uma arte brasileira. Então, assim, tem mão de obra. Tem mão de obra italiana, tem mão de obra francesa, tem mão de obra alemã, Já está expandindo. já tem mão de obra espanhola, tem mão de obra portuguesa, já tem português lá fora fazendo isso. Tem mão de obra brasileira, tem mão de obra argentina, Venezuela, tem mão de obra tudo quanto é lado. Então, assim, é uma profissão que tem bastante profissional, mas ainda sente falta. Ainda há falta de técnico no mercado. O Brasil é o polo, né? É o polo do martelinho de ouro, é o Brasil. Então, assim, aqui... Porque na Europa também é difícil de você trabalhar, né? Não é... Você chega aqui... Não, é difícil. Tem um passo a Até passo, aqui um mesmo em processo, Portugal né? tem um processo. Você tem Você que não criar pode um chegar nome aqui... também aqui, né? Você não pode chegar aqui e começar a trabalhar. Não tem como também. Porque tem fiscalização, tem tudo. Você tem que ter um processo, tem que ter empresa, tem que fazer etapa, né? Como todo mundo faz. Quando você Entendeu? está fora de Portugal, você presta serviço com a sua empresa ou é uma pessoa Com a- física prestando um serviço? Sou a minha empresa, eu tenho 2 empresas. Uma para Portugal e outra para o estrangeiro? Não, é tudo em Portugal. Tudo em Portugal? É tudo em Portugal. Eu presto serviço lá para fora. Entendeu? Que legal. Eu presto serviço. Eu tenho uma empresa que é voltada no ramo de carro, de compra e venda. E eu tenho uma empresa que é voltada só para o martelinho de ouro. E você começou essa empresa de venda de carros associada ao martelinho de ouro junto ou foi depois de um tempo? Associada junto. Que bacana. Foi junto. E Foi junto, tudo ali. Mas a empresa não suportou o volume. Então você tem que abrir outra. que bacana. Porque aqui em Portugal, É bom sinal. Não suporta o volume e você tem que migrar para outra. Sim. Aí você abre como se fosse um CNPJ do Brasil, mas aqui E abre outra. uma empresa à parte Isso. para suportar os ganhos. Para poder suportar, porque senão não vai. Não Também suporta. é uma manobra também para que você consiga associar os impostos de uma forma O correta problema- e pagar menos, não é? Não, o ruim é que você paga Tem que imposto. pagar da né? mesma forma, Tem né? que pagar de qualquer forma. O ruim é o imposto, né? Se você tem duas empresas, é 2 contabilidades que você paga. Só aumenta, entendeu? É o dobro. Mas, assim, se você tem o volume, é bom ter, porque aí você vai movimentando, entendeu? E hoje, graças a Deus, hoje em dia tá. Uma pergunta, Alexandre. Por exemplo, uma pessoa que está iniciando aí já tem uma experiência de 1, 2 anos. Ela consegue, aqui na Europa, levantar um dinheiro mais ou menos assim por mês, entre mínimo e máximo. Sabemos que isso daqui é muito variável. Mas só para as pessoas terem uma base. Aqui em Portugal ele vai fazer um salário mês aí entre 3, 4, 5 mil, vai depender muito dele. E para a Europa, o restante da Europa consegue fazer ainda mais. Não vou falar Europa. É melhor não. nem- Não vamos falar que é melhor não, né? Show. Europa aqui entendeu? Não tem teto, Não, né? não é para todos. Sim. É que nem você Lá disse, fora você não é veio pra aqui para todos. ganhar dinheiro. É. né? Não é para todos, mas o gajo o cara que ele tem a certeza de que ele vai chegar, ele chega. Caramba, espetacular. Entendeu? Então, assim, lá fora é bem melhor do que aqui dentro. Mas eu digo uma coisa. Já andei tudo lá fora. Quando eu volto pra cá, parece que eu respiro. É como se a gente estivesse na sua casa agora. Portugal, Né? lá fora não tem nada a ver com Portugal, cara. O ambiente, as pessoas, a comida. Não tem nada a ver, mano.
Quando eu volto a Portugal, Tô em casa. caramba, eu falo isso mesmo, eu falo isso pra todo mundo. Eu falo isso pra português, pra brasileiro, falo lá fora. Falo, gente, tem nada melhor do que Portugal. Esquece, cara. Você chega no restaurante, olha, nada a ver. Comidinha. Poxa, cara, chega na Itália, macarrão e pizza. Chega na Áustria, kebab. Na Alemanha, kebab. salsicha. Na Espanha, como é o nome? Paella? A paella. Aí tu chega em Portugal, Ih, tem muita coisa. feijoada, bife cebolada, empanado, Tudo Então, aquilo quando que a você gente quer. chega em Portugal, é outra história, cara. Portugal é um lugar muito bom para se viver, cara. Hoje se tornou a sua casa, não é? Se tornou a minha casa, Portugal. Assim, um conselho que você dá pra uma pessoa que é martelinho lá no Brasil, que quer vir pra cá e futuramente ingressar na sua carreira aqui, quais os conselhos você daria assim? Primeira coisa que tem que fazer, planejamento, amigo. Se planeje bem. Porque não dá pra Porque- vir de uma hora pra outra, Porque né? não é fácil. Não é fácil. Não vou falar que é fácil. Porque não é fácil. Para você entrar no mercado aqui fora, não é fácil. Na Europa não é. Aqui em Portugal você ainda consegue uma chance por causa da língua. É mais fácil. Agora, Isso se aí. você vem para começar num lugar que você não fala a língua, como é que você vai fazer? Então a porta de entrada é aqui. Mas mesmo assim você ainda vai encontrar dificuldade. Então venha preparado financeiramente, psicologicamente. Porque o psicológico manda muito, amigo. Porque quando as coisas apertar, não é de repente nem é o dinheiro que vai te salvar, é o teu psicológico. Eu conheço técnico aqui que foi embora, cara. Aqui, em Portugal. Foi embora. Não quero mais isso. Vou embora, você é maluco. Esse lugar não é bom pra isso, não. Não é pra todo mundo. Não Vamos é ser pra todo sinceros. mundo. Então, o conselho que eu dou para quem tá lá no Brasil, ou que seja em qualquer outro lugar, Sim. que é técnico, de martelinho de ouro, e quer vir para a Europa, se prepara financeiramente e se prepara psicologicamente. Que se você tiver à disposição o preparo, você vai subir de nível tranquilo. Você vai chegar onde você quer chegar. Mas se prepara. Se prepara porque é chumbo grosso. Né? E tem que aguentar. Tem que aguentar. E muitas das vezes você aguenta sozinho. Você tem que aguentar sozinho, porque você não pode transpassar para sua família. Você tem que aguentar o baque mesmo. Aguenta o baque e segura a onda. Segura a onda mesmo. Se apega com Deus. Segura a onda. Todo dia que você levantar, você levanta a mão pro céu e fala: Senhor, que entrego o meu dia em tuas mãos. Me direciona, me guia, me leva aonde o Senhor quer que eu vá. Acabou. Acabou. Que vai dar certo. Vai dar Mas certo. sempre vai dá dar certo. certo. Para, Alexandre. Foi um aprendizado tanto para os nossos ouvintes quanto para a gente. A sua história, aquilo que você passou. Todos os seus recomeços, na verdade. Oh. Né? Exatamente. Foi uma pessoa que nunca desistiu, na verdade, né? Mostra que recomeçar não é algo ruim, mas Não é é algo algo muito bom. É isso aí. Porque pode vir coisas que você nem imagina ainda que vai acontecer na sua vida. Mas Sim. primeiro, coloque Deus em primeiro lugar, Em primeiro lugar, em que as tudo outras coisas que você for fazer. vai ser acrescentado. É isso aí. Né, Vai mas- colocando o pé, que Deus coloca o chão. É isso. E sempre o primeiro passo é o mais difícil. É o mais difícil. O Alexandre. primeiro passo sempre vai ser o mais difícil. O primeiro passo ele não vai te mostrar onde você quer chegar, mas ele vai te levar onde você quer chegar. E assim. Perfeito. Ora, Alexandre, muito obrigado por Muito você obrigado ter. por todos os Obrigado ensinamentos vocês aqui, aí. viu? Por toda a sua energia que você passou de nunca desistir. Que na verdade foi um homem que nunca desistiu, e sempre continuando. É isso aí. Isso vai incentivar muitas pessoas e trazer força também para aquelas pessoas que passou por coisas parecidas ou vem passando ou que também vai passar É isso aí. Pra não e vai desistir. conseguir conquistar. Porque Consegue. todo mundo viu E chegar. o vídeo polêmico da aposta, mas tipo, não viu o que você passou pra chegar à Exatamente. É, aposta. isso aí. É. Eu vi os comentários lá. Ah, é alugada. E teve muito aqui, ó, mesmo, tem Só prospera Mas- quem vive o processo. Quem vive né? o processo. Se você vive o processo, você prospera. Se vocês também querem andar de Porsche na Europa, Show? segue aqui o Alexandre nas redes sociais, faça o curso Martelinho de Ouro, pode ter certeza. Colocar Deus em primeiro lugar, as coisas vai ser acrescentada. Com certeza.